Olá pessoal, muito bom dia, ótimo sábado para todos vocês. O meu nome é Denilson, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito obrigado, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, que é mais importante. Eu conto com todos vocês. Gente, hoje estamos aqui para dar início ao Apocalipse de Baruque. Apocalipse de Baruque. Nós vamos começar a ler agora o Apocalipse de Baruque para todos vocês. Quem era Baruque, Denilson? A gente já ouviu falar sobre Elias, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre todos os apóstolos, mas Baruque nós não vimos. Então vocês precisam conhecer Baruque. Baruque foi um profeta, viveu no Velho Testamento e ele também teve as revelações. E nós vamos ler a revelação de Baruque aqui para todos vocês. Tá bom, gente? Está no capítulo, na página 787, o Apocalipse de Baruque. Aqui, ó, Apocalipse de Baruque. Gente, o Apocalipse de Baruque foi o maior que teve, tá? Ele teve muitas páginas no Apocalipse de Baruque. Nós vamos ler bastante coisa aqui de Baruque para todos vocês, e vocês vão ficar cientes de qual foi a missão do Baruque. Vamos começar essa leitura? Está escrito assim, ó. No início da ruína de Jerusalém, no 25º ano do rei de Judá, Jeconias, foi declarada a palavra de Deus a Baruque. Então ele estava lá no Velho Testamento, tá, pessoal? E Baruque, filho de Néria, ela assim rezava. Rezar, orar, quase a mesma coisa, viu, gente? Apesar que a palavra mais é rezar, tá? Oração veio bem depois. Tu preciaste tudo que esse povo cometeu contra mim. Os pecadores das 2 tribos que ainda sobraram não são mais numerosas do que das 10 que já se foram para o cativeiro. Olha só, as 10 tribos, deixa eu parar aqui para te dar uma orientação aqui. A gente sabe que Jacó teve 12 filhos. Então, 10 filhos ou 10 tribos, elas se separaram, essas 10 tribos. No reinado de Jeroboão e Roboão, os 2 filhos de Salomão, eles brigando pelo poder, 2 tribos ficaram do lado de Jeroboão e 10 ficaram do lado de Reoboão. Essas 10 tribos caminharam em direção a Samaria. Depois de Samaria, ela veio para os confins da terra, que era a terra de Canaã, que foi prometida a Canaã. Só que eles se perderam aqui desse lado. Eles esqueceram de adorar Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, e foi passando de pai para filho, e foi caindo no esquecimento até que eles adoraram outros deuses, serpente plumada, Tupã, e outros deuses mais que os índios, que eles chamaram de índios, passaram a adorar. Na verdade, eles tinham que adorar Yahweh. Por isso que às vezes se confunde muito com a crença afro lá de Ileaê, né? Tem os Ereis, né? Tem esses nomes aí, por exemplo, Iemanjá, tudo com Y, tá, gente? São tudo com a letra Y, para você ver que eles se aproximam. Eles conhecem um pouco da verdade, gente. Eles conhecem um pouco da verdade. Inclusive no centro espírita é chamado até de o preto velho. O preto velho, pessoal, é uma ofensa ao Criador Yahushua. Você sabia disso? Que essa palavra preto velho é uma ofensa a Yahushua, porque Yahushua era preto. E ele morreu velhinho, tá, pessoal? Ele não morreu novo, não. Ele não morreu novo, ele morreu velho. Então ela estava falando assim, ó, tu presenciaste tudo que esse povo cometeu contra mim. Os pecados das 2 tribos que ainda sobraram são mais numerosas do que as das 10 que já se foram para o cativeiro. Quais são essas 2 tribos que sobraram? A tribo de Arrodá e a tribo de Benjamim ficaram em Jerusalém. As outras tribos anteriores foram coagidas pelos seus reis ao pecado. Porém, essas 2 forçaram os seus reis nos caminhos do mal. Olha só que coisa terrível. Essas 2 tribos que ficaram em Jerusalém, ou Jerusalém, é a tribo de Arrodá e de Benjamim, gente. Essas 2 tribos, elas blasfemaram muito contra o Criador. Pior que elas, foram as únicas tribos que presenciaram a morte do Criador aqui na Terra. As outras tribos não presenciaram. Então, para elas, essas outras 10 tribos, o Salvador ainda não veio. Só para essas 2 aí que presenciaram, eles sentenciaram a morte do Yahushua, que é a tribo. Por isso que Yahushua chorou quando entrou em Jerusalém. Porque ele veio buscar o que era seu, mas eles o mataram.
Eles o colocaram no madeiro. Porque tem uma história tão bonita sobre Jerusalém, gente, que, na verdade, quem morava em Jerusalém era Melquisedeque, tá, pessoal? Melquisedeque é o sumo sacerdote que recebeu o dízimo de Abraão. Mas ele recebeu o dízimo de Abraão para Abraão não continuar com aquela maldade, que aquele dízimo que o Abraão deu para Melquisedeque era um dízimo de sangue, de morte. Abraão matou todos os reis que perseguiram a Ló e pegou o dízimo de tudo isso que ele matou, e o Melquisedeque falou: me dá o dízimo aqui, porque eu, a partir de hoje, vou abençoar a sua vida. E aí Melquisedeque abençoou a vida de Abraão, que Abraão se tornou, né, uma pai de grande nação, do qual nós somos descendentes de Abraão, né, pessoal? Aí vamos continuar a leitura aqui, ó. Ainda que sobraram, são mais numerosos do que a das 10 que se foram para o cativeiro. As tribos anteriores foram coagidas por seus reis ao pecado, porém as duas forçaram aos seus reis o caminho do mal. Por isso, eu determinei desgraça para essa cidade e os seus cidadãos. Por algum tempo, ela deverá ser repudiada por mim. Eu dispensarei esse povo entre os pagãos, e os pagãos hão de viver em prosperidade, mas o meu povo deverá ser castigado. E virá então tempo em que eles ansiarão pelas suas épocas de paz. Isso foi no período de Yahushua. O que aconteceu? Quando eles mataram a Yahushua, levaram para o madeiro, Yahushua tinha profetizado para ele sobre a grande tribulação. Quem estivesse numa casa, quem estivesse no monte, não ia voltar para pegar nada não. Porque ele sabia, Yahushua sabia, que depois da morte dele, Tito iria invadir Jerusalém, iria destruir toda a cidade e levar todo aquele povo para ser escravo. Aonde? Esse povo todo foram trazidos como escravo para a América, gente. Primeiro eles foram para a ilha de Madagascar e depois de Madagascar para cá, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará. A orla toda recebeu os negros nus, pelados, sem roupa. E esses negros não eram pobres, não. Esses negros eram médicos, eram engenheiros, eram arquitetos, eram as pessoas bem formadas naquele povo lá de Yahushua que matou o salvador da humanidade, chamado Yahushua. Eles levaram para o madeiro, não foi os romanos, não. Os romanos têm culpa, Pilatos tem culpa. Mas quem matou foi os políticos de dentro de Jerusalém, ou de Yahushua. Eles se reuniram porque eles estavam sendo ameaçados. O reinado deles estava sendo ameaçado. Eles queriam continuar, que o povo continuasse na ignorância, o povo continuasse na escravidão. É que nem hoje acontece. O povo, política e religião estão juntos, gente. Por que o presidente, por que deputado vai dentro da igreja, fazer culto dentro da igreja lá, pregar dentro da igreja? Por que eles estão sempre aparecendo na igreja? Porque estão sempre juntos. A política e a religião sempre andam juntos. Uma hora a religião, ela era mais do que a política. Agora a política está sendo mais do que a religião. E hoje, se você quer ser um presidente, se você quer ser qualquer coisa, tem que ir na igreja pedir voto. Porque na igreja está todo mundo ali reunido. Por isso que o Salvador não mandou ninguém entrar em igreja nenhuma para buscar nenhum. Hoje temos várias formas de prender as pessoas. Tem a igreja, quando ele chega dentro de casa, tem a televisão, tem o smartphone, tem a internet, que fica escravizando as pessoas, colocando medo, terror, colocando preocupação, fazendo com que as pessoas fiquem preocupadas. É a forma de escravizar. As pessoas não leem a Escritura. Elas não têm tempo mais para ler a Escritura. Elas não procuram saber as novidades que o Pai já fala. Isso já está profetizado. E Baruque foi um que profetizou sobre muitas coisas, gente. No capítulo 2, a ordem é abandonar a cidade. Então a ordem era sair daquela cidade chamada Jerusalém por causa do sítio. Digo de quanto que se permite a Jeremias e a todos os vossos pares: abandonai essa cidade, pois vosso comportamento e bem dela é como a coluna firme de vossas orações, são como muralha forte. Aí vamos ver a queixa de Baruque. E eu disse: Senhor, meu Senhor, teria eu vindo a esse mundo para presenciar a desgraça da minha mãe? Olha o que Baruque está dizendo. Isso é porque a gente agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa, deixa eu parar aqui agora um pouquinho para falar uma coisa para você. Nós vamos presenciar, tomara que não, mas a nossa geração, que é uma das últimas, ou é a última geração, nós vamos presenciar os piores tipos de sacrifícios de morte que um ser humano já provou nessa terra, gente. Porque é o momento final do Lúcifer, gente.
e dos demônios. Ele sabe que a hora deles estão chegando. Então, ele vai fazer de tudo para maltratar o ser humano, a imagem e semelhança do Criador. E vai fazer de tudo para que as pessoas... Ele vai lutar mais contra aquelas pessoas que falam de Yahushua. O ódio dele é para aquelas pessoas que falam de Yahushua, porque sabe que Yahushua é a salvação. Então eles vão fazer de tudo para você negar Yahushua. Agora é só com tentação. Por exemplo, quem é homem de ver mulheres bonitas, é dinheiro agora, é uma tentação fraca, frouxinha. Mas no futuro vai ser uma tentação de morte mesmo. Você vai ter que decidir. Se você quiser viver, você vai morrer. E se você quiser morrer, você vai viver. Deixa eu explicar isso para você. Se você entregar a sua vida para Yahushua e não se sujeitar a adorar o Lúcifer, você vai viver para Yahushua, mas vai morrer para o mundo, porque eles vão te matar. Pessoal, eles vão caçar o seu mandato. Agora, se você não tiver medo, se você não quiser entregar a sua vida para Yahushua e você ficar com o príncipe que há de vir, então você vai salvar a sua vida nesse primeiro momento, vai salvar a sua barba nesse primeiro momento, mas você vai estar caminhando para o inferno porque você aceitou a besta, aceitou o anticristo, o antimessias. Você agora tem a oportunidade do mundo para decidir, gente. Você quer as coisas que esse mundo te dá, a falsa proteção, a falsa sensação de poder? Porque tem pessoas que pensam que o dinheiro dela é tudo, que o dinheiro dela nunca vai acabar, que ela nunca vai... Tem gente que curte esse momento como se fosse o último momento da vida, pisando nas pessoas. Você, meu amigo, que está me vendo aí agora, aí pensa que nós somos malucos, que nós viemos para cá para falar de apocalipse, falar de fim do mundo. Mas você está vendo os fatos acontecer aí. Você está vendo que cada dia a violência está aumentando, você está vendo que as pestes estão aumentando na terra, você está vendo de tudo, tremores na terra, terremoto. A coisa vai ficar pior, gente. A coisa vai descampar para um lado que o Lúcifer não está de brincadeira com a humanidade, pessoal. Corra enquanto é tempo, se abrigue com esse nome Yahushua enquanto é tempo. Porque só ele poderá salvar a sua vida. Só ele poderá te dar toda a luz que você precisa. Deixa eu continuar a leitura aqui. A oração de Baruque. Ele estava se queixando para o Criador. Aí disse: meu Senhor, se acaso encontrou eu graça aos teus olhos, retira o meu espírito. Estava querendo morrer antes. Não está querendo enfrentar a luta, não. Retira o meu espírito. Baruque não morreu não, tá, gente? Baruque está vivo até hoje, viu? Retira o meu espírito para que eu possa sair junto para os meus pais e não seja obrigado a assistir a destruição da mãe, pois duas coisas me acabrunharam profundamente. Por um lado, não posso contrariar a tua vontade, por outro lado, não posso suportar ver a minha ruína da minha mãe. Uma coisa, porém, eu digo na tua presença, que irá acontecer depois, porque tu deixas a tua cidade cair na desgraça, entrega a tua herança ao teu inimigo, que os odeia. Como poderá ainda se lembrar do meu nome, o nome de Israel? Quem poderá ser anunciada a mensagem da tua lei? Deverá a constituição do mundo voltar ao seu início? Deverá o mundo de novo recair no silêncio primitivo? Deverá as massas dos viventes ser mais uma vez extirpada? Não se faltará ou não se falará mais da natureza humana? Onde fica aquilo que o nosso respeito disseste a Moisés? Falou-me então o Senhor assim, esta cidade será abandonada por algum tempo. Temporariamente será castigado o seu povo. Contudo, o mundo não terminará. Pensas tu, por acaso, que esta cidade, da qual te falei, trago-te inscrita na minha mão, não esta vossa cidade, mas as suas edificação, não é a cidade futura que eu anunciei, já anteriormente preparada desde o tempo em que decidi criar o paraíso. Eu mostrarei a Adão antes da queda em pecado. Olha, ele mostrou para Adão, antes do Adão ficar pecado, ele mostrou numa visão a cidade que ele estava construindo. E ela foi tirada juntamente com o paraíso, depois que ele rebelou contra a minha proibição. Então, todo esse projeto o pai tirou, porque o Adão pecou. O Adão errou, não tinha mais direito de entrar nessa cidade.
Mostrei também o meu servo Abraão, naquela noite em que as oferendas partidas do meio. Mostrei a Moisés no Monte Sinai, e lhe expliquei a imagem do tabernáculo e todos os seus utensílios. Ela continuará preparada na minha mente, juntamente com o paraíso. Vai, pois, e eis que eu te ordeno. E eu disse dessa forma: também serei culpado em respeito a Sião, por permitir que aquele que te odeia pise esta terra, que conspurquem em teu templo e que arrasque a tua herança ao cativeiro, que cerquem tudo que te dê é caro e voltem para os domínios dos seus ídolos, diante deles os vanglorie, que foi que eu cometi contra o teu santo nome. Falou-me então o Senhor: o meu nome permanece e permanece a minha glória por toda a eternidade. Todavia o meu julgamento guarda a sua justiça para o tempo devido. Olha, o meu nome, o Criador disse que o meu nome, olha aqui, ó, o meu nome permanece e a minha glória por toda a eternidade. Por que ele está falando que o meu nome permanece? Porque o nome, pessoal, o nome é santo. O nome de Yahweh é santo. O nome de Yahushua é santo. Tem pessoas que falam que o nome não é importante. Ah, não, que nada, é Deus. Deus está bom. Não, negativo. Ele tem um nome, é Yahweh o nome dele. E o nome do filho dele é Yahushua. Ele não, nessa grandeza, ele não permite que as pessoas toquem. Aí ele disse o seguinte: guarda a sua justiça para o tempo devido. Deves ver com os teus olhos que não são exatamente os inimigos que destroem Sião e que incendeiam Jerusalém. Eles são apenas instrumento temporário do juiz. Aviva-te agora, cumpre tudo que eu te ordeno. Assim eu parti e levei comigo Jeremias, indo para Jabes e uma outra cidade, bem como todas as pessoas honradas do povo. Conduzi as torrentes do Cerdom, e disse tudo isso quando me anunciaram. E todos eles choraram em alta voz lá nos assentos permanentes. Presta atenção, pessoal. O Baruque viveu no período de Jeremias. Pessoal, quando Israel foi levado à Babilônia, deixa eu fazer uma retificação para que a gente possa entender direitinho. A cidade de Jerusalém ela foi cativa de muitos outros países, de outras nações. E Babilônia invadiu Jerusalém e tomou Jerusalém de assalto. Por isso que ele estava falando aqui sobre Jeremias, pessoal. Então, na próxima live, nós vamos falar dos anjos põem fogo na cidade santa. Olha aqui, ó. Os anjos põem fogo na cidade santa. Vamos falar do Apócrifo do Baruch e vamos falar se o Baruch está vivo ainda hoje, 2021. Baruch, ele viveu na primeira, na segunda e na terceira e na quarta geração. Ele é uma testemunha fiel de tudo que aconteceu durante gerações. Vamos entrar no detalhe desse Baruch que vai ficar muito legal, tá bom, pessoal? Então, já sabe, né? Nós temos um encontro marcado. Amanhã nós iremos falar sobre Pedro, Apocalipse de Pedro. Vamos dar mais detalhes de Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Paulo. Pedro e Paulo. Lembrando que de tarde, às 3 horas da tarde, vamos fazer uma live sobre as falsas religiões, ok? Um forte abraço para todos vocês, que vocês tenham todos um bom dia e que Yahushua possa abençoar a todos em nome de Yahushua. Um forte abraço, um ótimo sábado e tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tchau.